tarde e hoje estamos iniciando mais um Cantinho da Ciência, quadro na qual entrevistamos e falamos sobre pessoas e assuntos que revolucionaram a história da ciência. Bom, o meu nome é Ana. E o meu nome é Cibele. E apresentaremos o podcast de hoje. É isso mesmo, Ana. Hoje nós vamos conversar com um importante químico que organizou todos os elementos químicos em uma tabela de acordo com as suas propriedades físicas e químicas. Sim, exatamente. Que é Dmitry Mendeleev, um importante químico que estudou sobre os assuntos sobre as propriedades dos elementos e massa atômica. Seja muito bem-vindo, Mendeleev. Boa tarde, meninas. É com grande satisfação que hoje estou aqui no quadro de vocês, Cantinho da Ciência. Muito obrigado pelo convite. Sim, obrigada a você. Então, Mendeleev, conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória de vida. Eu nasci em 8 de fevereiro de 1834, em Tobolsk, na Sibéria. Meu pai era diretor da escola e quando eu nasci, meu pai ele perdeu a visão. E por isso, ele, recebendo aquela pensão, ficou um pouquinho difícil para a minha família. Então nós passamos muita necessidade após o meu nascimento. E aí a minha mãe, ela teve que reabrir a fábrica de vidros da família para ajudar na renda lá na minha casa. Porém, com o passar do tempo, meu pai, poucos anos depois, ele faleceu e um tempo depois, a fábrica de vidro da minha família, ela pegou fogo. A minha mãe, ela decidiu não consertar a fábrica, mas investir nos meus estudos. Então nós saímos da Sibéria e fomos para Moscou. Chegando lá em Moscou, eles não me aceitaram na universidade, porque eu era da Sibéria, não sabia falar muito bem o idioma russo. E aí, minha mãe, nós tivemos que ir para outra cidade, São Petersburgo. Lá também eles tiveram resistência, porém, como o meu falecido pai, como ele era amigo do pessoal lá da universidade, eu consegui uma vaga para mim. Eu me especializei em matemática, física, literatura e línguas estrangeiras. Em 1855, eu me formei, ganhando uma medalha pelo meu desempenho acadêmico. Em 1859, eu me especializei e formei em química e ganhei uma bolsa do governo para estudar na França e na Alemanha. E depois eu voltei para São Petersburgo, onde eu defendi a minha tese de doutorado, a união da água com o álcool. Nossa, interessante a sua história de vida. E você escreveu um livro, certo? Sim, em 1861 eu escrevi um livro sobre química orgânica, onde eu concorri a um concurso e recebi uma premiação em dinheiro. Incrível. E tem também sobre a formulação, a organização dos elementos químicos. Como que você fez isso? Eu já estava lecionando na Universidade de São Petersburgo e aí eu comecei a colecionar as informações a respeito dos elementos químicos da época. Eram conhecidos aproximadamente uns 60 elementos químicos. E aí eu comecei a anotar em cartões os dados relativos a esses elementos químicos, como as propriedades químicas, as propriedades físicas. E eu comecei a organizar esses elementos na parede do meu laboratório em ordem crescente de massa atômica e também colocando aqueles elementos que apresentavam propriedades químicas e físicas semelhantes, um abaixo do outro em grupos. E comecei a perceber que havia uma certa periodicidade entre os grupos aos quais eu fui selecionando. E também eu deixei alguns espaços vazios para possíveis elementos que no futuro haveriam de ser descobertos. Porque eu já estava vendo que haveria uma certa periodicidade e similaridade nas propriedades. Então eu deixei espaços vazios para futuros elementos químicos. Nossa, incrível essa maneira na qual você colocou os elementos. Mas realmente funcionou? Sim, era tão eficaz a maneira como eu fui organizando os elementos químicos que foi descoberto depois, posteriormente, o galho, o escândio e o germânio. E as propriedades, elas encaixavam perfeitamente naquelas lacunas que eu havia deixado para esses elementos. Não com esses nomes, pois eu havia dado outros nomes. Mas os descobridores deram esses nomes, e as propriedades encaixavam perfeitamente. E no caso, por exemplo, do galho,
o pesquisador havia feito alguns cálculos errados. E eu mandei um telegrama para o pesquisador mostrando que deveria ter algumas propriedades que eu já havia previsto. E realmente, depois, foi confirmado que a minha hipótese estava correta. Então é isso, Mendeleev. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus estudos. Foi muito importante e muito bom ter você com a gente aqui hoje. Eu que agradeço vocês dessa oportunidade de estar falando um pouco sobre a minha vida e sobre a organização, né, dos elementos químicos de acordo com as suas propriedades físico-químicas. Muito obrigado a vocês. Obrigada.